Hora da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus, no Evangelho hoje, conta para nós a parábola do joio e do trigo. Uma parábola que nós conhecemos bem e nós geralmente entendemos essa parábola apenas como um ensinamento que nos diz que no fim das contas, o mal e o bem serão separados, que no fim o mal não irá prosperar, será separado aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que é mal irá para a condenação eterna e o bem para a salvação, para a vida eterna. Essa parábola conta isso também, mas não é só isso que o Senhor nos ensina. A coisa mais evidente, a informação, o ensinamento mais evidente é esse: o joio e o trigo, embora pareçam iguais em algum momento, eles não se misturam para sempre. O trigo se revelará e o joio também, e no fim serão separados. O mal não irá prosperar para sempre, o bem sim, o bem irá prosperar para sempre. Mas além disso, o Senhor nos ensina nessa parábola uma coisa muito importante, que nós não podemos achar que somos capazes, que temos capacidade, que temos a sabedoria necessária, que temos a ciência necessária para separar as coisas por nós mesmos. Ou seja, Jesus, com essa resposta que o patrão aqui dá para os seus empregados na parábola, eles perguntam: queres que arranquemos o joio? O patrão responde, o dono responde: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. Com essa resposta, Jesus nos ensina que nós não temos critérios suficientes, nós, por nós mesmos, para separar definitivamente as coisas. É Deus que fará isso. É o justo juiz que irá separar de um lado os cabritos e de outro lado as ovelhas. Jesus nos ensina 3 coisas, segundo São Tomás de Aquino, com essa resposta que ele dá. Primeira, por que ele deixa o joio crescer junto com o trigo? Por que ele não arranca ou não nos deixa arrancar? Primeiro, porque é importante que o trigo apareça, que o trigo mostre a sua virtude. Ou seja, deixando o mal prosperar provisoriamente, deixando o joio prosperar provisoriamente, Deus dá a oportunidade para que os bons, ou seja, o trigo, mostre o seu valor, mostre a sua opção, mostre a sua virtude. Se nós temos diante de nós apenas uma estrada, se nós não temos nenhuma escolha, que virtude há em escolher? Nenhuma. Se eu não tenho escolha, se eu só posso trilhar um caminho, se diante de mim não há outras opções,
não há também nenhum mérito, nenhuma virtude em escolher aquele caminho. Quando nós olhamos para Maria, para a vida dela, nós não podemos olhar Maria como alguém que teve apenas uma opção. Só tinha a opção de servir a Deus. Só tinha a opção de dizer sim. Só tinha a opção de abandonar os seus projetos para abraçar os de Deus. Não, ela tinha a opção de dizer não. Ela tinha a opção de abraçar os seus projetos e excluir os de Deus. Ela tinha a opção de trilhar outro caminho, porque senão ela não teria nenhuma virtude, nenhum mérito no que fez. Tanto é que o anjo pergunta se ela quer fazer parte do projeto de Deus. E ela diz: sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então Maria e todos os santos tiveram diante deles outros caminhos, mas trilharam o caminho correto, o caminho do bem. Jesus deixa o mal prosperar, de algum modo, deixa o joio crescer por um tempo, primeiro, para que nós possamos tomar a nossa decisão. Tomar a nossa decisão pelo bem, mostrar a virtude, mostrar a nossa escolha correta. A segunda coisa, porque Deus deixa o joio crescer, não arranca e não deixa que nós arranquemos, é porque pode ser que o joio se transforme em trigo. Então, dentro de nós existe joio. E podemos dizer assim que muitas vezes na nossa vida nós somos joio. Imagina se Deus nos arrancasse. Imagina se Deus não esperasse um pouco mais. O que seria de nós? O que seria ou teria sido de São José, Santa Mônica, Santo Agostinho, Maria Madalena e todos os santos? Santa Maria Madalena, que nós celebramos ontem, era uma grande pecadora, mas se transformou numa grande santa, numa das que mais amou Jesus nesta terra, a primeira testemunha da ressurreição. Se Jesus tivesse arrancado Maria Madalena, como aquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos queriam arrancá-la. Se Jesus tivesse desistido de Maria Madalena, não seria Santa Maria Madalena. Então, o joio pode se transformar em trigo com a graça de Deus e com o nosso esforço cotidiano. Então, se Deus arrancasse o joio, não sobraria ninguém. É isso, a conclusão é essa. Nós somos apressados, queremos resolver as coisas já. Mas pode ser que aquela pessoa que nós já damos por perdida, se transforme numa grande santa, num grande santo, mude de vida, se transforme em trigo de Deus. É o segundo motivo pelo qual Deus não arranca o joio e nós não podemos arrancar apressadamente. Terceiro, é aquele motivo que eu já falei. Nós não temos critérios suficientes, nós, para dizer que uma pessoa está perdida e a outra não. Nós não temos isso. Nós não temos justiça suficiente para julgar ninguém. Não podemos julgar as pessoas. Dizer, esta está perdida, esta não tem mais jeito. Este é um joio e não se transformará em trigo. Não podemos, porque não temos essa condição, nem espiritual, nem humana. Só Deus pode julgar uma pessoa definitivamente, e Ele julgará com justiça. Ele jamais vai errar, nós erramos muito.
Às vezes a gente olha para uma pessoa e já conclui rapidamente que ela é joio, não presta, não vale nada, não deveria estar na igreja, né? Está ali só atrapalhando, está ali só ocupando o banco à toa. E eu escuto isso às vezes. Padre, se você soubesse quem está lá na sua igreja todos os domingos, se você soubesse o que fulano fez. Nós não temos critério para dizer, essa pessoa é joio. Pode ser que ela seja trigo, e pode ser que aqueles que a gente acha que é trigo seja joio. Nós não temos justiça suficiente para isso. Nós podemos julgar as atitudes de alguém, mas nós não podemos julgar ninguém. Mas as atitudes sim. Esta atitude é errada, esta atitude é certa. Isso que você fez é errado, isso que você fez é certo. Nós podemos fazer isso e devemos. Inclusive é bom a gente parar com essa história de que não podemos julgar nada e nem ninguém, nenhuma circunstância, absolutamente nada. Não é verdade. Nós não podemos julgar uma pessoa dizendo que ela está condenada ou está salva. Nós não somos deuses para isso. Mas nós podemos, devemos denunciar o erro, até para ajudar as pessoas. Um pai precisa chegar para o seu filho e dizer, essa sua atitude é errada. Se ele não diz isso, ele está errado. Ele está sendo omisso. Ah, mas o senhor está me julgando, né? O filho pode dizer, está me julgando. Não estou te julgando você, estou julgando as suas atitudes. E esta atitude não é certa, esta atitude é certa. E quem nos mostra isso é a própria palavra de Deus. É a palavra que nos ensina o que é certo e o que é errado. Não é a gente que inventa da nossa cabeça. O que é certo e o que está errado foi revelado. E a gente usa isso para julgar as atitudes dos outros e as nossas. Para dizer, você precisa ir para a cadeia. Você precisa ir para o confessionário. A gente usa a palavra de Deus. Não o que eu acho, o meu achismo, que eu acho que é certo ou errado. Não, o que Deus revelou. Então, nós não podemos arrancar logo o joio, porque nós não temos capacidade para fazer isso. Quem pode fazer isso é só Deus, e Ele fará no último dia. No juízo particular ou no juízo final, Ele fará isso. Isso é Ele mesmo que diz. Na versão mais longa do Evangelho, Ele explica para os seus discípulos a parábola. E Ele diz então que o joio é recolhido e queimado ao fogo. Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A explicação que o próprio Jesus disse, é o Filho do Homem que irá separar. É Ele que dirá para os seus anjos, para pegar o joio e colocar no fogo, pegar o trigo, colocar no celeiro. Nós não podemos fazer isso. Então, essa parábola nos ensina que nós precisamos abaixar a nossa bola, parar com essa mania, né? Tem gente que é perito em catar os joios por aí, e ficar descobrindo quem presta e quem não presta, quem vale e quem não vale, quem serve e quem não serve, quem é bom e quem é mau. Tem gente que faz cursinho nessa área. Aliás, não só cursinho, mas faz um curso superior, com pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, né?
e ficar catando joio, escolhendo quem presta, quem não presta. Jesus está dizendo, não é a nossa função, não é a nossa missão. A nossa missão não é essa. Esse é o trabalho de Deus. A nossa missão, claro, apontar o caminho correto, denunciar as injustiças, mas não condenar ninguém. Quem condena e quem salva é Deus, somente Ele. Então vamos pedir a Jesus, nesse domingo, que nos ensina que há joio e há trigo, fora de nós e dentro de nós, que existem muitos joios que precisam ser transformados em trigo, que a sua graça nos alcance, nos transforme, nos converta, para que sejamos cada dia mais trigo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador